vamos falar sobre sono. Qual a importância do sono para a aprendizagem? Bom, às vezes chegam aqui em meu consultório as mães dizendo assim, o relato que elas apresentam é esse. Meu filho não tinha nenhuma dificuldade para a aprendizagem. Nunca teve nota baixa, sempre foi bem na escola, mas de um tempo para cá ele começou a ter dificuldade e as notas estão baixas. E aí a gente vai começar a fazer uma investigação para descobrir a causa, né? E eu conversando com essa mãezinha e mesmo com a criança, porque isso acontece em crianças e adolescentes, várias idades, não é um fator que a gente possa dizer assim, isso acontece na idade tal, não. É entre crianças e adolescentes. Por que que isso está acontecendo agora? Basicamente, em função da pouca quantidade de horas que essas pessoas estão dormindo. O que que nós temos hoje? Hoje nós temos uma coisa muito séria na nossa vida, mas que veio para ficar, que é o celular. Então, o celular e a sua luz azul, eu acho que é o fator maior que promove essa dificuldade de aprendizagem. Dois fatores acontecem aí. Primeiro, a luz azul que tem nesses aparelhos, não apenas no celular, mas TV, né? Essas TVs mais modernas de hoje em dia já tem essa luz azul. Às vezes computadores, tablets, enfim, são N os aparelhos que podem ter essa luz azul. Essa luz azul, existem pesquisas científicas que comprovam que elas causam uma lentidão no cérebro, um cansaço. Então, assim, é uma coisa comprovada, não é uma coisa que a gente diga assim, não, eu acho que causa, por causa disso ou por causa daquilo. Não, está comprovado cientificamente. E quando a gente fala em ciência, é algo assim que nos dá até uma certa tranquilidade, né? Porque nós estamos falando do nosso bem maior, que é o nosso filho, né? Ou nossos filhos, né? Mas é alguma coisa assim que a gente precisa de ter bastante certeza. E aí, esse é o primeiro fator. Então, o que a gente precisa fazer para que o meu filho possa melhorar, uma vez que ele precisa de usar todos esses aparelhos? Tem crianças que até estudam, né? Já são maiores, e outros que o momento de lazer é o jogo, que não tem como sair de casa sozinho, não tem um play, então o momento de lazer é o jogo. E aí a gente tem que deixar um pouco, fazendo a limpeza do sono. Você até pode deixar a sua criança brincar no celular por um período assim de 1 hora direta durante a tarde, né? E eu acho muito até, mas existem crianças que ficam. Então, não vou entrar nesse detalhe de quanto tempo a mãezinha deixa ele ficar no celular. Porém, o que é muito importante para a mamãe saber é que ela precisa fazer a limpeza do sono. Ela precisa tirar este aparelho ou essa TV 1 hora antes dessa criança dormir. Por quê? O meu cérebro tem que começar a descansar, a relaxar, para que depois eu consiga entrar no meu momento de sono. Por que que isso acontece? Porque o meu cérebro fica muito agitado. E aí eu não consigo entrar nesse momento de relaxamento da forma como eu deveria. Outra coisa que é preciso de fazer é ficar atenta se quando coloca a criança na cama, essa criança realmente foi dormir, ou se por baixo do cobertor, os dedinhos continuam trabalhando. É comum. Às vezes eles dão uma volta nos pais, né? Que o pai diz assim, deixa aqui do lado, tá desligado, não vai pegar. Tá bom, mamãe. E aí a mamãe vai embora e acha que o querido está dormindo, mas ele não está, ele fica no celular. Também é outra queixa que eu encontro aqui. Então, a gente tem que ficar atenta, porque as crianças são muito espertas. E eles querem fazer aquilo que eles querem, né? Aquilo que é muito mais prazeroso. É mais prazeroso eu estar conversando com meu amigo do que eu estar dormindo.
no dia seguinte eu vou ter o que falar, o que conversar, né? Então, assim, mas a gente precisa, porque é para o bem deles. Agora nós vamos falar as coisas que acontecem quando as crianças não dormem. O que acontece com meu filho quando ele dorme pouco? Ele já começa o problema no crescimento. Porque o que significa o sono? O sono, para nossa saúde, é liberação de hormônios. Hormônios que nos fazem crescer, que nos fazem fixar os conteúdos, né? Que nos fazem, que faz o nosso relógio biológico funcionar melhor. Então, olha quantas coisas que é através do sono que a gente vai receber de benefício, né? Então, a gente não pode relaxar com o sono. A qualidade do sono está intimamente ligada ao aprendizado. Então, essa mãe que eu falei lá no início do vídeo, que chegava aqui no consultório relatando que o filho dela estava com dificuldade de aprendizado, que dormia pouco, quando a gente começa a enquadrar essa criança, montar para ela um plano onde ela vai dormir e vai acordar no mesmo horário, ela vai ter uma rotina de sono, a gente vê que essa criança melhora em tudo. Tudo o que, né? Ela melhora no aprendizado, as notas começam a subir, porque o hormônio que eu libero para fixar todo o meu aprendizado é quando eu estou dormindo, não é quando eu estou acordada. Quando eu vou para a escola, eu vou aprender os conteúdos, mas em que momento que esses conteúdos serão retidos verdadeiramente na minha mente? No momento em que eu dormir, porque a minha memória está fixando, é onde existe a fixação desses conteúdos todos. Então, olha só, benefício, aprendizado, benefício, crescimento, todos os ossinhos, né? Músculos, nervos, tudo está em desenvolvimento. E o hormônio do crescimento também é liberado no momento do sono. Eu tenho meu nível de ansiedade diminuído quando eu consigo dormir. Então, estresse diminuído significa que muitas coisas que são bloqueadas com esse estresse estarão liberadas para que eu possa aprender. E coisas assim do dia a dia. Quantas coisas se aprende num mesmo dia, não é verdade? Mas se eu estiver sob fator de estresse, se eu estiver com sono, nada disso eu vou conseguir aprender. Eu não vou conseguir nem sequer me relacionar com o meu coleguinha. E às vezes aparece aqui no consultório dizendo assim: mãe, ele é muito agitado, vive numa agitação, aí ele chora, ele é irritado, ele não quer nada, não quer comer direito. E às vezes a gente percebe que essa criança não tem nada além de falta de sono. Tá? Então, assim, isso é muito importante da gente estar entendendo, isso é muito importante da gente estar fazendo com nossos filhos, por mais que eles briguem conosco, por mais que as crianças digam: não quero dormir cedo, você sabe que eu não gosto de dormir cedo, mas a gente precisa de criar para eles uma rotina de sono, porque essa rotina de sono vai ajudar no aprendizado, no crescimento, na baixa ansiedade, e aí as coisas vão entrar dentro de uma normalidade e ele vai inclusive se alimentar melhor, que também é uma preocupação nossa, né? Quando nossos filhos começam a querer não se alimentar, a gente sabe que também não é legal, vem problema por aí, e aí a gente consegue fazer as coisas acontecerem de forma diferente, tá? Você sabia que o nosso relógio biológico, o nosso intestino funciona melhor quando a gente dorme? É verdade. Crianças que dormem pouco também muitas vezes têm problema de prisão de ventre, que também é uma coisa que incomoda, né? Deixa irritado, precisa levar para o médico, tomar às vezes um remedinho para ajudar o intestino a funcionar. E às vezes não precisa de nada disso. O que a gente precisa de estar vigilante na quantidade de sono
que essa criança está tendo. E às vezes tem alguns adolescentes que chegam a ter necessidade de dormir até 10 horas por noite. É verdade. Não é bom dormir em excesso. Em excesso, os médicos também condenam. Mas dormir pouco é muito prejudicial para vários fatores, vários, tá? Então a gente tem que estar aí numa consciência grande, explicando à criança que ela precisa de dormir, porque às vezes a criança também precisa de muita explicação para que ela faça, né? Hoje em dia as crianças são muito inteligentes e elas não aceitam apenas um não como uma resposta. Às vezes elas precisam de que a mamãe sente e explique, olha, você precisa de deitar agora porque o seu organismo vai funcionar melhor, amanhã você vai estar melhor na escola, no final do mês você vai tirar uma nota maior, vai passar de ano com mais facilidade, tudo em relação ao sono. Tá bom? Combinado? Bora botar a garotada toda para dormir cedo, tá bom?